para entrar na carne não, viu? Nós estamos no Espírito. Versículo 23, diz assim as Escrituras Sagradas do capítulo 20 de 1 Reis. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Os servos do rei da Síria. Aí no versículo 28, e chegou o homem de Deus. Assim diz o Senhor: porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta terra, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas você vai sentar e vai sentar dizendo assim: o mesmo Deus dos montes é o mesmo Deus dos vales. Aleluia, glórias a Deus. Pode sentar todo mundo aí para ouvir a palavra de Deus. Só deixa só aqui os intercessores. Escute, Israel está com uma batalha travada no monte. E essa batalha Israel vence os sírios. Israel aniquila totalmente com os sírios. Porque Israel havia levantado com força para a destruição do inimigo sírio. E isso tudo aconteceu no monte. Tudo isso aconteceu aonde? No monte. O monte está onde? Em cima. Vale está. Quem está entendendo? E eu estudando a palavra de Deus para trazer uma mensagem, aí Deus manda eu pregar aqui: Deus é Deus dos montes, Deus é Deus dos vales. Aí eu pergunto a Deus: e o que é que o Senhor quer com o teu povo hoje? Aí Deus diz assim para mim: diga para eles que o diabo, ele também leva para os montes. Que é isso, pastor? O diabo também leva para os montes. E eu provo para você na Bíblia. Eu provo para você na Bíblia que o diabo também leva para o monte. Quem foi que levou Jesus para o monte? Quem foi? Hã? Bora repetir, tenha medo não, diga. Quem foi? Está escrito nas Escrituras que quem levou Jesus para o monte foi Satanás.
O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, o vale. O diabo, ele disse assim, ó: eu vou provar para Jesus que eu também sou Deus dos montes. E eu vou levar ele para o monte e vou oferecer. Eu vou oferecer coisas a ele. Pastor, e o que é que você tem com isso? A palavra de Deus para você hoje, que nem todos aqueles que estão lá em cima, isso quer dizer que estão abençoados. A gente tem a mania muito feia, nós crentes, de dizer que o crente abençoado é aquele que vive no monte. Já apareceu gente dizendo assim: essa igreja vai para o monte, porque se não for para o monte eu não vou congregar numa igreja dessa. A gente vai para o monte, mas não que isso seja uma experiência com Deus, uma regra. É para ir para o monte? É. Mas Satanás levou Jesus para o monte, e lá ele botou Jesus assim, disse assim: está vendo aquilo dali, ó, que tudo me foi dado, a ti eu te darei, se tu... Olha o intuito do diabo. O diabo, Reinaldo, ele quer te dar carro, quer te dar casa boa, quer te dar dinheiro no banco, quer te dar tudo para tu achar que tu é mais abençoado do que o Marcelo. O que é que esse Marcelo tem que ele não prospera? E eu já tenho meu carro, já tenho minha casa, já tenho dinheiro. Nem tudo que você tem foi Deus. Quem está entendendo essa palavra? Eu estou provando aqui na Bíblia que o diabo também leva, porque ele levou Jesus. Satanás, ele leva para o monte, leva, mas ele faz você olhar para baixo. E o Espírito Santo te leva para o deserto para você olhar. Interessante, né? Tu prefere estar no monte ou estar no deserto? Porque é lá no deserto que Deus, ele vai te ensinar a tu olhar para cima. Olha para onde foi que o Espírito Santo levou Jesus. Pro deserto. É escola de Deus para a vida de crente. Às vezes você está passando pelo deserto horrível, às vezes você está passando pelo vale horrível, e você acha que não é Deus. E eu quero te dizer nessa noite, que este vale foi Deus que te levou. Aleluia. O diabo, ele leva para o monte para mostrar, fazer você olhar para baixo. E Deus te leva para o deserto para você olhar para cima. E ele vai e ainda escreve: olhai para o alto, de onde te virá o socorro? O teu socorro agora não adianta você chegar dizendo: rapaz, eu sou abençoado porque eu estou no monte, eu estou no alto. Porque monte quer dizer aqueles que estão lá em cima. Não adianta você chegar e dizer: não, eu estou bem de vida, eu estou com saúde, tudo para mim está bem, se você não consegue olhar para o alto, se você não consegue olhar para cima. Porque acima desse monte que tu está, existe um Deus que é maior do que tudo que tu tem. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar.
né? A multidão vai levar o homem para o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Você já pensou nisso aí? Tem gente que quer estar por cima, lá em cima, faz de tudo, trabalha, se afasta de Deus, tem fama, tem dinheiro, está no cartaz, é bonito, é cheiroso, mas de nada disso adianta, porque não consegue olhar para o alto. É de dura serviço, e Deus ele quer amolecer. Quem é igual esse cachorrinho que fica assim, pescoço mole, amolece o pescoço, não endurece a servil não, porque o mesmo Deus que exalta, vocês são inteligentes, né? Eu nem falei, mas você já sabe. O mesmo Deus que abate, o mesmo Deus que levanta é o mesmo que humilha. E Deus humilha alguém, pastor? Humilha. Humilha os exaltados. Humilha aqueles que querem estar todo tempo por cima da carne seca. O Ben-Hadad, o rei da Síria, ele era acostumado a estar por cima da carne seca. Ele era acostumado a derrotar todas as nações. Todas as nações ele triturava. Ele passava como se fosse um rolo compressor. Ele passava por cima. Aí quando Israel venceu ele lá no monte, a Bíblia diz que ele entristeceu. Ele ficou triste. Agora o que está lá em cima, tá? Olha como é que Deus faz. Aquele que se exaltava agora está humilhado. Aí a Bíblia diz que chega os servos dele com essa mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem que nós lemos, versículo 23. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejamos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. A mensagem dos servos do rei da Síria, eles disseram: ó Ben-Hadad, não se entristeça não, rapaz, não entre em depressão não, que nós fizemos uma investigação. Nós fizemos uma investigação aí e descobrimos que o Deus deles, o Deus de Israel, é Deus só de monte. Ele não é Deus de vale. Vamos pegar eles e levar eles até o vale. Então tu vai ver se nós não vamos ser mais fortes do que eles. Isso é a mensagem dos servos do rei da Síria. Mas em contrapartida, Deus que não leva desaforo, ele levanta um homem. Deus tem levantado homens de Deus para falar palavras de Deus, para dizer que Ele é Deus dos montes, Ele é Deus do vale, Ele é Deus do deserto, Ele é Deus de tudo. E se você crê, se Ele é Deus dos montes, Deus dos vales, Deus do deserto, aonde quer que você esteja, Ele vai estar contigo. Aonde tu pisar a planta dos teus pés, será abençoado. Olha, nós fizemos aí a investigação aí e vimos que esse Deus dele só tem força no monte. Vamos levar ele lá para o vale, aí nós vamos ver como ele não tem força.
Aí Deus disse assim: levanta, homem de Deus. Aí o homem de Deus se levanta. E quando o homem de Deus se levanta, ele profetiza. E o que foi que ele profetizou? Leia aí o versículo 28. E chegou o homem de Deus e disse: assim diz o Senhor. Espera aí. E chegou o homem de Deus e disse: assim diz. Já os servos do rei da Síria disseram assim: ei, descobri, o Deus deles é só dos montes, nós vamos acabar com eles lá no vale. Aí a Bíblia diz que chegou o homem de Deus e diz assim: quem está dizendo aqui não sou eu, quem está dizendo aqui não é o homem de Deus, quem está dizendo aqui é o eu levanto a minha mão e profetizo como homem de Deus na tua vida, mas quem vai fazer é o Senhor. Eu posso profetizar, mas quem faz é o Senhor. Eu posso decretar, mas quem dá a palavra é o Senhor. Eu profetizo na tua vida que esse vale vai cair por terra, porque o Deus que eu estou pregando, Ele é Deus de monte, Ele é Deus de vale, Ele é Deus de deserto. E quando tu menos esperar, o Deus do monte está descendo do monte e está indo lá no vale te visitar para te entregar a tua vitória. Quem crê nisso, levanta a mão e adora. Deus é Deus do pobre e do Deus é do doente e do acaba com esse negócio, essa teologia da prosperidade é diabólica. Os judeus, eles tinham isso aí antigamente, que quando o cara era pobre é porque o cara estava em pecado. Pois fique sabendo que Deus é Deus dos pobres, como também Deus é Deus dos ricos, como também Deus é Deus do bonito, como também Deus é Deus do feio, como também Ele é Deus do negro, como Ele é Deus do branco, como também Ele é Deus do velho, Ele é Deus do novo, Ele é Deus de todas as coisas. Amém? Eu vou provar para você aqui, com leituras bíblicas, passagens bíblicas, que Deus é Deus dos vales. Tem gente que acha porque não está prosperando, porque está faltando isso, está faltando aquilo em casa, está desempregado, está sem dinheiro, é falta de Deus na vida, é porque eu não estou sendo sincero com Deus, não, filho, Deus também é Deus desse vale. A Bíblia diz, eu gosto muito de citar ele, eu gosto muito de citar esse grande servo de Deus, que passou pelo vale da sombra da morte, mas não negou esse Deus. A mulher dele jogou ele no chão, cuspiu nele e disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí o que foi que ele disse? Ele disse: não, de maneira nenhuma, tu recebe o bem com prazer e não queres tu o mal assumir. O Deus que me deu é o mesmo que tirou. Bendito seja o nome do... Olha aí como Ele é Deus dos vales, como Ele é Deus do deserto. Você sabe a história de Jó? A história de Jó era essa, ele passou pelo vale da sombra da morte, mas ele não negou Deus. Ele não foi dizer que é porque ele não tinha Deus, não. Ele disse foi que Deus deu e Deus tomou. E bendito é o nome do Senhor. E isso me faz eu recordar quando o diabo chega e diz assim, ó, quando Deus faz uma pergunta ao diabo. Qual foi a pergunta que Deus fez ao diabo a respeito de Jó? Tem visto o meu servo Jó, meu servo Jó, ele é íntegro, reto e que se desvia
ele mostrou as qualidades do servo dele. O que Deus quer contigo é que tu seja íntegro, reto e que se desvie do mal. Já a resposta do diabo para Deus já foi: tu tem dado tudo a ele. O diabo mostrou para Deus o que o Jó tinha. Deus, ele não quer saber o que é que tu tem, ele quer saber o que é que tu é. Levanta a mão e diga assim: eu posso estar no vale, posso estar no deserto, pode estar faltando tudo. Você acabou de cantar, pode estar faltando farinha na panela, mas Deus proverá. O diabo, ele quer mostrar para Deus o que tu tem, o que é que Deus te dá. Ora, mas ele está aí porque está te adorando aí na igreja aí, está no culto porque tu deu um carro novo a ele, aí ele está no culto. Ele está no culto porque tu deu a saúde dele, ele está no culto porque tu vê. Não, Deus, ele não quer saber não, Deus quer saber se tu é. Deus não quer saber o que é que tu tem, ele quer saber se tu é. Se fosse assim, Deus nunca teria botado José para ser governador do Egito, porque José não tinha nada. José não tinha nada material, mas tinha tudo espiritual. Aonde José tocava, é o quê? É o quê? O Deus que está lá no deserto, aonde tu tocar, prospera. Me prove aí, pastor, bora provar. Êxodo, livro do Êxodo, diz que o povo está lá no deserto. Aí faltou comida, faltou água. E Deus proveu ou não? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: por que é que tu está nesse deserto e está achando que Deus é só Deus dos montes? Tu está igual o rei da Síria, é? Tu está igual o servo do rei da Síria. Não vá no conto do servo do rei da Síria. O servo do rei da Síria está achando que Deus é só Deus dos montes, não é Deus dos vales. E Deus está mostrando para ele que ele é Deus dos montes e também Deus dos vales. Ele manda o seu homem de Deus dizer assim: falou o rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram. Assim diz o Senhor, porque os sírios disseram. O que foi que os sírios disseram? No 28. O Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Espera aí, olha o que foi que eles disseram. O Senhor é Deus dos montes e não. Aí o que foi que ele disse adiante? Entregarei toda esta grande multidão nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Eita! Deus está dizendo que vai entregar na tua mão o teu inimigo. Ele vai entregar na tua mão aqueles que se levantam contra ti. Ele vai te entregar na tua mão a tua saúde. Ele vai botar por terra a doença. Ele vai botar por terra tudo, para que tu saiba que Ele é o Senhor. Palavra forte nessa palavra, né? Não entende nada não. Deus é Deus dos. Quem confia que Deus é Deus do deserto? Pois é lá no deserto que Ele vai dar vitória. Eu creio, levar a minha carteira, mas Ele vai dar vitória. Ele vai dar vitória. Quem crê na vitória que vem em nome do Senhor? Aleluia. Jó é um exemplo disso, rapaz. Jó é um exemplo que Deus é Deus dos vales. Deus é Deus de quê?
Lá no Salmo 23 ele diz assim: o Senhor e nada vai me caminhar. E lá na frente ele diz o quê? Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Deus é Deus para fazer. Levanta a mão, diz assim, ó: Deus é Deus para fazer, realizar projetos, sonhos e esperança de vida. Quem tem esperança de um 2026 melhor? Levanta a tua mão, fica com a tua mão levantada e diga assim comigo, ó: em 2026 tem muita gente profetizando coisas ruins, mas eu que acredito que Deus é Deus dos vales, Ele vai prover lá no vale. Os servos do rei da Síria, ele quer dizer essa mensagem, que Deus é Deus, Deus de monte, mas Deus está provando que Ele é Deus dos vales. Vou mostrar outra para você, que Ele é Deus dos vales. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel 17, mais precisamente no versículo 14, a Bíblia diz, às vezes, que existia um jovem chamado... Não é não, Davi? E por que não responde? Existia um jovem chamado Davi, jovem valente, jovem inteligente, jovem cheio do Espírito de Deus, que ele pega, guarda um jumento. Aí ele vai lá para onde estão os irmãos dele, na guerra. E ele vai levar a merenda dos irmãos dele. E quando ele chega lá, existia um vale. Existia o quê? Um vale. No meio, um vale. Os filisteus à direita, Israel à esquerda. E o vale no meio. Ele diz assim, quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Porque a Bíblia diz que o gigante Golias, ele passou 80 vezes por esse vale, 80 vezes. 80 vezes ele passou pelo vale, e xingando o povo de Israel e dizendo: quem é o homem que vai brigar comigo? Levanta um homem para batalhar contra mim. Só a lança dele pesava 70 quilos. Quem tem noção do que é 70 quilos? A couraça, mais 50 quilos. O capacete, mais outro peso. O homem era gigante, diga assim, o homem era gigante. Maior, diga, maior era o Deus que Davi se via, maior do que o gigante e maior do que o vale. A palavra incircunciso, a palavra circunciso quer dizer marca de Deus. Quando o homem nascia, ele tinha 8 dias para circuncidar. Por que 8 dias? Porque se circuncidasse no 7º, o cara estava sujeito a morrer. E Deus, como é onisciente, sabia que no 8º dia era o dia certo de circuncidar.
ou seja, botar a marca de Deus. É por isso que Davi chega para os irmãos dele e diz assim: o que é que o homem que vai guerrear contra esse gigante vai ganhar? Quem é que sabe dizer? Lê aí onde é que está. Olha o que é que ele vai ganhar. O homem que derrotar o gigante, o que é que ele vai ganhar? Davi perguntou. A resposta que deram para ele foi que se ele derrotasse o gigante, ele casaria com a filha do rei e ganharia uma grande riqueza. E o que mais? Seria o quê? Levanta a mão e diga assim: seria livre dos impostos. Agora vem o mistério do Espírito Santo. Agora vem o mistério de Jeová. Ricardo, ele perguntou o que é que ganharia o homem que derrotasse o gigante. Eles disseram: ganha a filha do rei para casar, ganha muitas riquezas e será isento dos impostos. 4.000 anos depois, 4.000 anos depois vem Jesus. Jesus veio da linhagem de quem? De quem? Davi. Pedro chega para ele e diz assim: ô Jesus, os romanos estão pedindo aí os impostos. Eles estão perguntando se o senhor não paga imposto. Eu disse que o senhor paga. Aí Jesus disse: tu já disse que paga, mas os impostos, Pedro, quem é de casa não paga imposto, porque ele era de casa, ele era da linhagem de... Então ele se tornaria de casa. Mas já que tu falou pro romano aí que tem que pagar imposto, para não ficar feio para tu, vai lá no peixe e tira um starter. Tu paga o meu imposto e o teu, porque eu sou livre de imposto, porque eu já ganhei o gigante, foi há 4.000 anos atrás. Quem entendeu da glória? Você já está entendendo que você já é livre do imposto do diabo, que o diabo não pode mais te cobrar nada, que o diabo não pode mais fazer nada contigo, porque tu já ganhou. Já faz 2026 anos que o homem foi crucificado numa cruz. Ele pagou todas as tuas dívidas e todos os teus impostos. Quem crê nisso, adora esse homem. Amém. Você está me entendendo que tudo na Bíblia se completa, tudo na Bíblia dá certo. Da linhagem de Davi nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Quem é? Jesus. É por isso que Jesus disse. E Jesus te prometeu que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Ele já pisou essa serpente que estava rodeando para te tragar. Ele já pisou. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. Olha o outro vale aqui, ó. Olha o outro vale. É no vale que Deus te revela os teus inimigos. Existia um vale chamado Vale de Gerar. Já ouviu esse vale? Está lá em Gênesis. Lá quando Isaac passou por uma grande fome. Israel estava vivendo uma grande fome. E foi lá nesse Vale de Gerar. Foi lá nesse Vale de Gerar, que quer dizer Vale de Gerar,
Vale aonde Deus proverá. Quem está no vale de Gerar? Pois fique sabendo que Deus vai prover nesse vale de Gerar. Ele proveu na vida do Isaac. O Isaac começou a fazer o quê? Começou a fazer o que o Isaac? Cavar. Cavar. Continue cavando, irmão. Continue cavando, porque Deus vai prover. Eu estou cavando aqui, pastor, mas eu não estou achando nada. Eu estou cavando aqui, mas não estou encontrando nada. Nem água, nem pedra, nem nada. Eu estou cavando aqui, mas não estou vendo nada. Você pode não estar vendo nada, mas o Deus que proverá, Ele vai fazer você enxergar que é nesse vale que Ele vai prover na tua vida. Quem crê nisso, manda glória para Jesus. Aleluia. Deus, Ele revela lá no vale. Ó, em Oséias capítulo 2 versículo 15, ele fala de outro vale, o vale de Jacó. É outro vale, vale de Jacó. Lê aí, pastor, o versículo 15 do capítulo 2 de Oséias. Capítulo 2, versículo 15. Aí, ó. Eu lhe darei suas vinhas dali, e o vale de Jacó por porta de esperança. Ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Vale de Jacó, que tem a tradução como vale da tribulação. Ou seja, Deus, Ele abençoa na tribulação. Tu crê que Deus pode te abençoar na tribulação? Apocalipse capítulo 3 diz assim, Apocalipse capítulo 3 versículo 7: eis que eu pus uma porta aberta. Deus fez o quê? Fez o quê? Pois não é abrir. Eu vou na simplicidade da palavra. Deus pôs uma porta aberta. Ou seja, Deus não abriu aquela porta ali não. Se for preciso para te abençoar, Ele faz uma porta na parede e tu passa. Olha o que é que Ele mandou Oséias escrever. Olha o que foi que Ele mandou Oséias escrever, ó. No dia da tribulação, há esperança. No vale de Jacó quer dizer tribulação. Aí vai lá na frente, ele diz esperança. Ah, meu irmão. Ah, diga assim, ah com H. Há esperança. No meio da tribulação, há esperança de uma porta. Ai, pastor, não acredito não, a porta está fechada, eu não vejo saída, eu não vejo, mas Deus vai encontrar a saída para ti. Porque Deus é quem dá a direção, Deus é quem faz o caminho, Deus é quem vai abrindo os caminhos. Você está cansado de cantar, Deus vai na frente e abrindo os caminhos, quebrando as correntes.
A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está. Basta somente esperar. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Seu louvor invade o céu. Ele faz isso tudo no vale. Ele faz, mas pastor, no monte ele não faz, não faz no monte também. Pastor, lá em casa ele faz, não faz também, lá na tua casa. E lá na minha rua também faz também. E lá no meu bairro faz também. E na minha família, aí é que ele faz. Aí é que ele faz. Porque quem faz é Ele. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: não receba conselhos dos servos do rei da Síria. Receba conselhos do homem. Sabe qual é o mal que está havendo hoje em dia? Hoje em dia está havendo esse grande mal. É porque o crente ele prefere receber conselho dos servos do rei da Síria do que receber conselho do homem de Deus. O homem de Deus disse o que? O homem de Deus? Deus é Deus dos vales. E nós vamos mostrar para ele que o Senhor é quem manda. O Senhor manda no vale, o Senhor manda no monte, o Senhor manda na tua casa, o Senhor manda na tua família, o Senhor manda em tudo, porque Ele é dono de tudo, é dono do ouro e da prata, disse Ageu. Ei, Ele é dono do ouro e da prata. Creia. Creia nos homens de Deus, rapaz. Pastor, o negócio está tão ruim da gente acreditar, porque é tanto homem de Deus mentiroso. É verdade, mas ainda existem os remanescentes. Ainda existem aqueles que falam e vivem a verdade. E você tem que acreditar que aquele homem é homem de Deus. Faça que nem aquela mulher viúva. Ei, lá vai passando um homem de Deus. Aquele dali é homem de Deus. Peça discernimento a Deus. Como é que conhece que é homem de Deus? Ai, já aprendeu, né? Pelos frutos. Os frutos do homem de Deus é frutos dignos. Olha o que foi que o homem de Deus disse. Vamos de novo, versículo 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor. Ele não disse assim: assim eu digo, assim eu vou fazer. Não, assim diz o Senhor. Porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saiba que eu sou o Senhor. Deus ele vai fazer na tua vida não é porque tu mereces. Deus vai fazer na tua vida não é porque tu é mais bonito do que esse outro. Deus vai fazer na tua vida porque Ele é o Senhor. Sabia disso? Sabia disso? Que tu tens saúde não é porque tu merece? Sabia que tu tem emprego não é porque tu merece? Que tu tem teu salário não é porque tu merece? Não. É porque Ele é o Senhor. Ele é quem comanda tudo. Se fosse por merecimento,
Se fosse por merecimento, eu aqui não estava. Eu aqui não estava. Que eu não mereço nada. Mas é pela infinita bondade e misericórdia do Senhor. Quando você reconhecer isso aí, você vai ser feliz. Quando você reconhecer que não é carro, que não é dinheiro, que não é casa boa, que você vai reconhecer um servo de Deus porque ele parou um carrão lá fora, aquele dali é servo, que é próspero. Aí lá vem uma bichinha que não tem nem uma jumenta para andar, aí você diz, não é serva de Deus porque não prospera. Não, Deus é o Deus dos vales e Deus é Deus dos montes. Nunca subestime ninguém. Nunca queira ser mais do que ninguém. Nunca queira ter nariz empinado. O homem Ben-Hadad, rei da Síria, triturava todas as nações, mas chegou o dia de Deus mostrar para ele que quem manda é ele. Cuidado, que pode chegar o dia para ti que Deus vai dizer, quem manda sou eu. Quem manda, esse filho que eu te dei foi para tu agradecer, para tu vir para minha casa. Não foi para tu ficar dizendo que não vem mais porque o menino atrapalha. Esse emprego que eu te dei foi para tu vir me agradecer. Não foi para tu ficar dizendo que não posso mais, estou muito ocupado. Esse estudo que eu te dei, essa faculdade, esse colégio, não foi para tu deixar de me adorar, não. Foi para tu ainda me adorar cada vez mais. E não te preocupa com o vale não, porque eu estou lá no vale contigo. Nem isso justifica. Não, eu não vim porque eu não tenho dinheiro. Nem isso justifica. Eu não vim porque eu não tenho uma bicicleta para vir. Eu não vim porque eu não tenho uma moto. Eu não vim, o Marcelo tem um carro, é por isso que ele vem. Eu não venho porque não tem carro. Não, não justifica. Não justifica. Porque quando você quer ir para outros cantos, você sabe pegar um Uber e ir. Você pega um Uber para ir lá para a Praia do Futuro, sim ou não? E para vir para a igreja não tem dinheiro? Amém? Levanta a mão de novo. Deus é Deus dos montes e é Deus dos vales. Deus é Deus da tribulação e Deus é Deus da bonança. Deus é Deus que faz e é Deus que opera. Deus é Deus que provê, Deus é Deus que gera. Deus é Deus que cuida da minha casa, Deus é Deus que cuida da minha família. Deus é Deus em todo tempo, Ele é. Em todo tempo Ele é. Em todo tempo Ele é. Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele é Deus. Quero chamar aqui alguém que vem se reconciliar. Tem alguém para se reconciliar?